Estou estagnado no meu salário. Inácio, o que eu posso fazer para ser promovida? Essa foi uma mensagem carinhosa que a gente recebeu aqui no nosso canal Farmacêutico de Valor. E eu, o nosso host aqui, Inácio Luvan, que hasteamos essa bandeira da valorização do nosso trabalho aqui no Brasil, né? Nessa nossa área farmacêutica. Eu pego isso com muito carinho e quero que nesse vídeo, mesmo se você não estiver se sentindo estagnado ou estagnada, ou mais estiver de fato nessa situação, para que a gente possa cada vez mais, para aqueles que têm esse objetivo de crescer, de ascender profissionalmente e financeiramente dentro da nossa profissão farmacêutica. Eu espero que você goste desse material. Combinado? E se no final você gostar, deixa a gente saber, escreve, deixa um like, que é o único termômetro que a gente tem para saber se esses materiais, se esses conteúdos estão fazendo aí sentido para você, tá bom? Então vamos lá. Quando nós estamos num cenário de estagnação, o que nós interpretamos? Estou em uma empresa que não tem plano de carreira. Pode ser uma via aí. Ou seja, se a empresa não estruturou um cargo 2, um cargo 3, um cargo 4, provavelmente eu estou numa posição onde a empresa olha para mim e fala, tá tudo certo com o Inácio lá. E segue o baile, não é? Não falei nada para ninguém, não demonstrei de alguma forma esse meu senso de crescimento financeiro, por exemplo, e profissional também, claro, atrelado, não é? Então esse é um ponto, tá? A empresa não está preparada para que você cresça lá dentro. Pode crescer lá, vamos falar disso aqui, mas ela não está preparada. Tem lugares onde a gente tem o plano de carreira, mas ele não está bem definido, não é tão claro. Existe um cargo 2. Olha, você pode vir a ocupar o cargo 2. Mas o que é que eu faço para chegar lá? Então, pegando a pergunta dessa colega, ela fala que está estagnada e o que ela pode fazer para ser promovida. Então, primeira coisa é entender em que cenário que você está. Um cenário que não tem infraestrutura de crescimento, a gente vai crescer de um jeito aqui. E um outro cenário que tem uma infra, mas que não está funcionando. Então, eu vou falar primeiro do caótico, tá bom? Eu estou em um lugar, Inácio, que não tem infra. Não tem estrutura, é uma empresa pequena, enfim, o pessoal está fazendo o melhor que pode, mas eu quero crescer. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Primeira coisa é entender o mercado. Nós temos um balizador na profissão farmacêutica que é o mercado. E no caso do Brasil, enquanto eu gravo isso, nós temos não só diferenças entre os estados, mas eu posso ter diferença, inclusive, de município. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo. O piso farmacêutico na cidade de São Paulo, ele é diferente do ABC, por exemplo. Então, se eu estiver em São Bernardo, o piso lá é diferente. Inclusive, isso às vezes até um conflito, porque se eu trabalho em São Paulo, eu posso me mudar para São Bernardo, mas se eu estou em São Bernardo, eu não posso voltar para São Paulo por causa do município, porque eu não posso voltar com o salário não pode reduzir, não é? Em Minas Gerais também tem, em tantos outros lugares, ou seja, cenário Brasil hoje. Por que eu dou luz para isso? Pode ser, gente, que a gente, num dado momento, esteja em um salário único, em um salário onde, independente do município, em todos os nossos estados, a gente tem um salário base. Então, o salário do farmacêutico é 2 pontos. Isso é o mínimo. E a partir daí pode crescer. O lance é que no nosso contexto Brasil, o salário mínimo do farmacêutico, que é o piso, acabou virando o salário máximo. Já percebeu isso? Então é assim, a empresa quando ela tem fôlego de pagamento, quando ela faz o trabalho com seriedade, ela paga o piso, que é o salário mínimo farmacêutico. Outras empresas ainda não descobriram como fazer essa conta. Ou por alguma questão que é difícil da gente dizer, o fato é, isso a gente pode retratar, não consegue pagar sequer o piso ou não está pagando o piso. Então é interessante também você saber onde você está, não é? Se é um cenário que se assemelha a você, ok? Que tem mais coerência e harmonia com você ou não. Trabalhar aonde a gente não gosta, trabalhar aonde a gente não admira, dificilmente a gente vai conseguir construir uma promoção ali. Então, dito isso, eu estou num cenário aqui hostil, eu estou num cenário mais difícil. Trabalho em um lugar sem estrutura para crescimento.
Então, no meu entendimento, olhei o mercado, estou ciente do valor pago pelo mercado e agora eu tenho que olhar para mim, entendendo o seguinte, o que eu tenho de diferencial dentro do mercado? Por que eu estou valendo mais? O que eu entrego? E uma das coisas que é super difícil assim, para nós farmacêuticos, é muito raro encontrar isso na ponta, na farmácia, tá bom, gente? Farmacêuticos que têm os seus indicadores na ponta da língua. Não estou falando de indicador da farmácia, número de pacientes, ticket médio, não é isso. Eu estou falando dos meus indicadores. Então, se eu tenho a estratégia de crescer, e aí, respondendo a pergunta dessa farmacêutica, um ponto importante, eu preciso saber o grau de contribuição. Então, eu tenho coisas que são tangíveis e coisas que são intangíveis. Tudo aquilo que é tangível, na ponta da língua. Tudo aquilo que é intangível, registra com depoimento. Então, por exemplo, o bem que você fez para alguém, você pode fazer um exame, sei lá, né, coletar o sangue da pessoa e fazer um exame antes e depois. Mas não é só isso. O tratamento é a segurança que você passou para aquela pessoa. É a inspiração de continuar lutando contra uma doença difícil de lidar. Isso são coisas intangíveis. Então, para aquilo que é tangível, o sistema capta. Para aquilo que é intangível, o depoimento capta. Então, Farma, a gente precisa, se a gente quer, a gente precisa começar a coletar o quê? Depoimentos. O que significou esse acompanhamento do seu tratamento? Né? O que você entende, meu paciente? Que eu te ajudei, que eu pude contribuir com o seu quadro clínico. Então, se você começar a, sei lá, uma vez na semana, 2 vezes na semana, captar feedbacks. Imagina um caso interessante aqui que são um antibiótico. Tratar alguém com antibiótico parece louco, né? Mas é super difícil no Brasil. Porque as pessoas majoritariamente vão tomar aquilo de maneira equivocada e nós podemos fazer diferente. Então, se você fez diferente e você registra isso, puxa, o intangível agora tem palavra, tem um áudio, tem uma mensagem. Então, se você começar a colecionar registros daquilo que você faz, do intangível com os pacientes, o bem que você está gerando para essa comunidade, mais aquilo que é tangível, os seus números, quantos pacientes você assistiu, quantas dispensações você se responsabilizou, porque imagina eu com uma equipe de 3 atendentes no meu turno, eu sou responsável pelo meu atendimento e dessas 3 pessoas, logo somos 4 atuando. Eu estava numa palestra e uma farmacêutica já dava para ver, assim, pelo andar da carruagem, que alguma coisa estava desconfortável, me aproximei dela e a gente estava falando do impacto do nosso trabalho. E aí eu cheguei para ela e falei, puxa, eu estou sentindo um pouquinho de aflição e tal. Ela se abriu e falou assim, Inácio, o meu desafio é o seguinte, eu não estou conseguindo enxergar o que eu tenho de bagagem, o que eu tenho de diferencial, o que eu tenho de indicador, Inácio. Então, essa era a angústia dela. E eu perguntei para ela, há quanto tempo você é farmacêutica? Puxa, não me recordo, mas eram anos e anos, 15, 18 anos. Ok, vou pegar aqui 15 anos como um número para a gente trabalhar. 15 anos. Pois bem, nesses 15 anos, você sempre trabalhou em farmácia, sim. E você ficou algum tempo sem trabalhar? Não, Inácio, eu sempre trabalhei e tal. Tá bom, então de 15 anos... Você tirou algumas férias aí, né, e tal, aí a gente brincou, mas o fato é que tinha tirado as férias. Então, se você tirar dos 15 anos, que seriam 15 vezes 12, e fizer 15 vezes 11, eu estou falando aqui matemática de cabeça, mais de 150 meses. Pois bem, desses 150 meses, como que é a sua escala? Minha escala, época, 6 por 1. Tá bom, então estatisticamente você deve trabalhar 25 dias no mês. 24, 25 dias no mês. Ok, trabalhando os 24, 25 dias no mês. Qual que é a média de pessoas que a sua farmácia atende no seu turno, né, e tal? E aí ela falou um número lá. E a gente fez essa conta, e você pode fazer agora daí, Farma. Vamos fazer a conta! Quantas pessoas você tem responsabilidade por atender? Porque dificilmente você vai saber até o número que você atende, mas você é responsável por todos. E se você fizer a conta disso vezes 25 dias, vezes 11 meses, você vai ter o seu número de impacto anual. Em quantas pessoas você chega em um ano? Pessoas que não necessariamente falaram com você, mas estiveram com um membro da sua equipe que é preparado, que é desenvolvido por você. Nós, farmacêuticos, somos os responsáveis por preparar toda a nossa equipe. Logo, eu atendo todas as pessoas
Não diretamente, algumas sim, outras indiretamente. Então, quais são os indicadores que você tem para que você realize o impacto do seu trabalho? Pense nisso, sabe? Então, assim, se eu quero construir uma promoção, eu não acredito que promoção é ganha, tá bom? Eu construo, eu cavo uma promoção, eu preciso me conhecer, eu preciso saber dos meus resultados tangíveis, ter registro dos intangíveis, ter um coração com coragem para poder fazer uma reunião e falar, olha, chefe, por A mais B, pelo que eu estou entendendo do mercado, pelo que eu estou entendendo da minha entrega, eu vejo que é possível a gente pensar numa remuneração mais compatível com aquilo que eu estou entregando. E eu chamei essa reunião para entender a sua disponibilidade para conversar sobre isso. A gente pode falar um pouco sobre isso? Nesse momento, você formalizou, com todo o respeito do mundo, com embasamento, que você enxerga que merece uma remuneração maior. Exposto isso, agora você vai para uma etapa de negociação. Tem lugares, pessoal, que é assim, puxa, você merece, mas eu não posso pagar, ok? E aí você pode compreender isso da maneira que você quiser. Tem lugares que fala, olha, vamos aguardar, se algum outro lugar te chamar, eu faço uma proposta. Percebe? Então, assim, é legal você entender que o lugar que você está tem harmonia e sinergia com a sua maneira de ver o mundo. Porque também existe um lugar que fala, fulano, eu quero te pedir desculpa, porque eu não vi o que você está me dizendo. Você merece sim, eu não posso te responder nada agora, porque eu vou ter que fazer conta, mas eu quero que você saiba desde já que, olha, do que depender da gente, a gente vai fazer, porque de fato você merece, a gente reconhece isso. Você é incrível, eu digo mais, você merece mais. Mas eu vou precisar fazer conta, porque eu também não vou ser leviano de te dar uma resposta aqui agora, sendo que o financeiro de uma farmácia, gente, na maioria das vezes é muito enxuto. É muito enxuto. Farmácia é revendedor. Então, farmácia compra um produto e revende. Um produto que vence, né? Ou seja, a grande margem não está na farmácia. Se você olhar para a cadeia de produção, distribuição, você acaba tendo mais margem ali do que na etapa final, que é a farmácia. Tá bom? Agora, tem farmácias que a gente tem mais fôlego, ou seja, uma farmácia que vende mais, a margem dela é semelhante, porém ela tem mais volume. Tem lugares que vende menos, a margem é semelhante, mas você tem menos volume para poder brigar. Ciente de onde você está, talvez consiga ser até melhor do que você está imaginando. Ou, às vezes, um bocadinho pior e você tem que tomar essa decisão. Porque se a gente considera que uma promoção é uma construção, é importante você também saber se o que você está construindo naquele local, aquele local abraça agora, ou se você tem fôlego e paciência para apostar, para acreditar, colocar o seu crédito naquele local. Então, esse é um lugar sem estrutura. Existe um outro lugar que tem plano de carreira, só que, por alguma razão, ele está moroso, ou está faltando alguém para poder acompanhar. Então, assim, estruturaram, mas na prática não está sendo praticado. E aí a pergunta base é, quais são os critérios para eu ir do cargo 1 para o cargo 2? Tendo os critérios claros, e se não tiver, não tem como funcionar, tá bom? Aí a gente tem que fazer a mesma vistoria do nosso trabalho. Eu estou entregando esses critérios? É preciso isso, 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 isso. E outra coisa, esses critérios harmonizam comigo, né? Faz sentido para mim. Lembra disso. Porque tudo aquilo que tem significado, a gente vai mais longe. Tudo aquilo que a gente coloca o nosso time inteiro para jogar, entra em campo para vencer, a gente vai mais longe. Então, se for só para construir uma promoção, costuma ser vago. Dura a chama um tempo, mas depois ela se apaga. Então, para a farmacêutica querida que mandou aqui para gente, entendeu que está estagnada profissionalmente ou na remuneração, financeiramente, analisa mercado, analisa você e começa a coletar os seus dados, os seus KPIs, os seus indicadores. Escolha quais são os seus indicadores enquanto farmacêutica, do bem que você gera, do alcance de pessoas, algo que esteja atrelado à sua atividade de coração farmacêutico. Tendo esses elementos, pronuncia, verbaliza com todo o respeito, com toda a humildade, mas marcando bem o seu território. Olha, por A mais B, pelo meu estudo, eu acredito que a gente pode rever isso aqui. Eu quero entender, da outra parte, a disponibilidade para a gente ver isso. Com a resposta do lado de lá, você já sabe qual a próxima decisão você vai tomar. De entrar de cabeça e com tudo e seguir e fazer o melhor trabalho ali, ou de entrar de cabeça e com tudo, mas talvez ir para um lugar que vai te acolher, que vai ter espaço para o seu crescimento, para você ampliar e amplificar
a sua arte farmacêutica. Fechado? Eu sou o Inácio Luvan, prazer enorme ter você aqui. Se isso fez sentido para você, agora é a hora de você curtir, comentar ou compartilhar, porque sem esse termômetro a gente não sabe se essa mensagem está gerando valor e aí como é que a gente segue produzindo. Precisamos ir juntos, tá bom? Eu fico por aqui e bora farmacêuticar!